Olá, alunos! Depois dessa maravilhosa aula da professora Risonilde de língua portuguesa, agora nós vamos iniciar a matemática. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre e nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante, que é o volume dos sólidos. Vamos ver então a cartela? Muito bem, então medida de volume. Iremos estudar na aula de hoje a medida de volume. Mas afinal de contas, o que é a medida de volume, né? Então nós temos aqui na nossa cartela a seguinte definição. Para determinar o volume de um objeto, devemos multiplicar as medidas de comprimento, largura e altura. Então vejam, para que eu possa calcular o volume de qualquer sólido geométrico, o que nós devemos fazer? Eu preciso de pelo menos 3 dimensões. Observem aqui na figura. Eu tenho a largura da caixa, tenho o comprimento e tenho a altura. Então não esquece, medida de volume, eu preciso de pelo menos 3 dimensões, 3 medidas. Por isso que eu tenho, centímetro ao cubo, milímetro cúbico, metro cúbico. Tudo bem? Porque são 3 medidas. Imagina só uma caixa, né? Eu consigo guardar qualquer objeto, qualquer conteúdo dentro de uma caixa que não tem, por exemplo, parede, que não tem a tampa, que não tem o fundo? Não consigo. Então, para que eu consiga guardar alguma coisa dentro dessa caixa, né, dentro desse espaço, eu preciso ter as 3 dimensões. Se eu tiver só uma dimensão ou 2, eu não consigo, tá certo? Então, essa é a definição mais simples de volume que a gente pode ter. Vamos ver na próxima cartela, onde nós temos aí uma nova ilustração que nos diz o seguinte, olha só. Temos um cubo com as 3 dimensões, de lado com 1 centímetro, conforme figura abaixo. Então vejam que eu tenho 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. Perceberam? Largura, comprimento e a altura da caixa. Quando eu multiplico esses 3 valores, eu tenho a metragem cúbica. Ou ainda posso calcular em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos, tá? Então, dependendo da unidade que a gente estiver trabalhando, nós iremos representar dessa forma. Nesse exemplo aqui, como nós temos centímetro cúbico, o resultado será, né? Nós temos aqui as medidas em centímetro, tanto da largura quanto do comprimento e altura, então nós iremos expressar o resultado em centímetro cúbico elevado a 3, tudo bem? Na próxima cartelinha, nós já temos aí o seguinte, Como é que a gente faz, então, para transformar de metro cúbico, de centímetro cúbico, milímetro cúbico, ou hectômetro, decâmetro cúbico, tá? Para isso, nós utilizamos uma tabela, tá? Então, vamos fazer o seguinte, assim como nas outras medidas estudadas, no volume teremos unidades maiores e menores que a unidade padrão, que é o metro cúbico. As maiores são chamadas de múltiplos e as menores de submúltiplos. Então vejam, tudo que estiver, tá, à esquerda da minha tabela, nós iremos chamar de múltiplos. E tudo que estiver à direita da tabelinha será os submúltiplos. Perceberam? A unidade padrão é o metro cúbico, mas às vezes pode acontecer da medida vir em centímetro cúbico ou decímetro cúbico. E aí nós precisamos fazer a conversão, tá certo? Seguindo então, nós temos aí. Utilizamos os múltiplos quando trabalhamos com grandes volumes e os submúltiplos quando trabalhamos com volumes pequenos. Então, se a gente tiver o volume de uma caixa d'água, por exemplo, nós iremos trabalhar com o metro cúbico ou o centímetro cúbico, tá? Agora, se a gente estiver falando de uma piscina olímpica, imaginem só uma piscina olímpica, a quantidade de água. Então, a gente já tem que usar os múltiplos dessa unidade, que é o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico, tá? Na próxima, nós temos aí a tabela com a conversão. Então, se eu precisar mudar
essa minha unidade, vamos supor que eu estou em metro cúbico, eu quero transformar para decímetro cúbico. O que eu tenho que fazer, professor? Imagina só, você tem a medida em metro cúbico, você quer transformar para decímetro cúbico, por exemplo. O que nós temos que fazer? Nós vamos deslocar as vírgulas para a direita. Olha só o sentido da seta. Eu estou em metro cúbico, quero vir para decímetro cúbico. Basta eu deslocar a minha vírgula para a direita. Professor, eu vou deslocar quantas casas decimais? Como nós estamos falando de metro cúbico, centímetro cúbico, enfim, de volume, nós temos que deslocar 3 casinhas decimais para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, como eu quero transformar de metro para decímetro cúbico, eu vou andar com a minha casa, eu vou andar com a vírgula, né, 3 casinhas para a direita. Tudo bem? Vamos ver esse exemplo onde nós temos uma caixa d'água. Imaginem só uma caixa d'água onde nós temos as medidas em unidades diferentes. Então percebam, são unidades diferentes, não é verdade? Vejam que nós temos, nessa primeira imagem aqui, eu tenho as medidas em metro, percebam, tudo em metro, tá? Na outra caixa d'água não, na outra piscina, nós já temos a medida em decâmetro. Então, eu tenho 1,1 decâmetro, 0,5 decâmetro e 0,4 decâmetro. E agora, professor, será que essas medidas, essas duas piscinas, elas possuem o mesmo volume? Para a gente descobrir isso, nós precisamos converter essas medidas tudo para a mesma unidade. Então, percebam, aqui eu tenho metro e aqui eu já tenho decâmetro, tá? Quando eu multiplicar esses valores, eu vou ter o meu resultado em metro cúbico. Vamos ver na próxima cartela, então? Aí está o resultado. Ó. Qual o volume da piscina? Então, percebam, quando eu multiplico 12 vezes 6 vezes 3, que são as dimensões, as medidas da minha piscina, eu obtenho aqui 216 metros cúbicos. A piscina de número 2... olha quais são as dimensões dela. 1,1 decâmetro, 0,5 decâmetro e 0,4 decâmetro. Quando eu multiplico esses valores, eu obtenho 0,22 decâmetro cúbico. Pergunto a vocês agora. Respondam aí no chat. Se eu consigo comparar esses dois valores, eu consigo dizer qual piscina tem mais ou menos água? Não dá, né? Por quê? 216 metros cúbicos, 0,22 decâmetro cúbico. Como é que eu faço para saber? Nesse caso, nós precisamos converter ou de decâmetro cúbico para metro, ou então de metro para decâmetro cúbico, para a gente poder trabalhar na mesma unidade e comparar o volume de água das duas piscinas. É para isso que serve a conversão de unidades, tá certo? Na próxima carteirinha nós temos então a definição, olha só. Definição com a conversão. Precisamos colocar na mesma medida para comparar, ok? Então a gente precisa que as duas piscinas estejam na mesma unidade. De acordo com a figura ao lado, multiplicamos 0,22 por 1000. Isto é, 0,22 decâmetro cúbico, que é igual a 220 metros cúbicos. Então percebam, 220 metros cúbicos é o valor da minha piscina, de uma delas, tá? Logo, a piscina 1, com volume igual a 216 metros cúbicos, encherá primeiro, pois tem menor volume. Perceberam? Quando a gente fez a conversão para metro cúbico, nós chegamos à conclusão de que a piscina tem 220 metros cúbicos, a segunda piscina. A primeira tem somente 216, tá? Ou seja, a piscina número 1, ela tem menos água do que a piscina de número 2. Então, nesse caso, a piscina 1, ela vai encher primeiro. E só, vamos ver uma outra situação, problema? Bem parecida também. São duas torneiras e ele diz o seguinte: considere que as duas torneiras lançam a mesma quantidade de água por minuto.
e foram abertas ao mesmo tempo. Nesse caso, responda, qual dos recipientes vai encher primeiro? Então, nós temos as duas torneiras. Novamente, as medidas são diferentes. 35 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros. A torneira de número 2, as medidas já estão em decímetro. 1,5 decímetro, 1,2 decímetro e 3,5 decímetro. Nesse caso, nós precisamos converter essas duas unidades, né? Ou melhor, uma dessas unidades, para que a gente ou trabalhe com centímetro cúbico ou então decímetro cúbico. Professor, como é que a gente vai fazer essa conversão então? Vem comigo, eu vou te mostrar. Nós temos aí 35 vezes 12 vezes 15, que é as dimensões, né, da caixa dessa primeira torneira. Na torneira de número 2, eu já tenho 3,5, né, vezes 1,2 vezes 1,5. Então percebam que o resultado da torneira de número 1 deu 6.300 centímetros cúbicos e a torneira número 2, 6,5 decímetro cúbico. Então, nesse caso, nós vamos ter que fazer o seguinte, eu tenho 6,5 decímetros cúbicos, eu quero transformar para centímetro cúbico. Dá para transformar, professor? Com certeza, dá para transformar. Como é que a gente faz? Nós iremos andar 3 casinhas decimais para a direita com a vírgula. Então, vejam, a minha vírgula está entre o 6 e o 5. Então, nesse caso, eu vou andar 3 casas decimais, olha só. Então, vai ficar 1, 2. E aqui vai ficar a minha vírgula. Vejam, 1, 2, 3 casas decimais. Então, o resultado vai ser 650 centímetros cúbicos. Ok? Eu fiz a conversão. Eu tinha decímetro cúbico, converti para centímetro cúbico. É isso que vocês vão fazer na DLI de logo mais, tá? Vão converter de centímetro para decímetro cúbico ou vice-versa, tá? Sempre usando essa regrinha. Desloca a vírgula para a direita ou para a esquerda, 3 casinhas decimais, tá certo? Na próxima cartela, nós já temos aí, né, a explicação. Sabemos que a piscina que encherá primeiro é aquela que tem menor volume e, consequentemente, precisa de menor quantidade de água para encher. Portanto, para comparar os volumes, precisamos estar na mesma unidade. Vejam, na mesma unidade. Eu preciso estar sempre na mesma unidade, tá? Na próxima cartelinha, por favor. Vamos converter, então, de decímetro cúbico, né, em centímetro cúbico, que foi o que eu mostrei para vocês. Para isto, de acordo com a tabela, temos que multiplicar por 1000. Ou seja, eu vou deslocar a minha vírgula 3 casas decimais para a direita. Quando eu multiplico por 1000, é como se eu deslocasse a minha vírgula para a direita, 3 casas decimais. Logo, 6,3 decímetros cúbicos vezes 1000, é igual a 6.300 centímetros cúbicos. Então, os dois recipientes irão encher ao mesmo tempo, pois possuem o mesmo volume. Então, vejam, para que eu pudesse comparar esses dois volumes, né, eu precisei converter tudo para a mesma unidade, para que eu pudesse comparar as duas medidas, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer na nossa atividade de logo mais, tá? Vou ficar acompanhando vocês aqui pelo chat, tá? Quero que todos coloquem aí as suas respostas, tudo bem? Vamos lá então para a nossa atividade.
Muito bem, então voltamos para fazer a correção da nossa atividade. Vi que muitos estão participando, colocando ali a alternativa. Na verdade, nós precisamos fazer a conversão, tá? Então, eu vou converter 3.143 milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Professor, eu não entendi muito bem essa parte. Pode explicar novamente? Claro que sim. Vamos lá então conferir? Olha como é que vai ficar. Percebam, atenção agora todo mundo, hein? Na letra A, eu tenho 32.143 milímetros cúbicos. Eu quero transformar isso para centímetros cúbicos. O que você vai fazer? Você vai olhar para a nossa tabelinha, tá? E vai identificar onde está o milímetro cúbico. Então, eu estou vendo que o milímetro cúbico está aqui, ó, no final da minha tabela. Bom, beleza, já vi onde é que está o milímetro cúbico. Agora eu quero converter para quê? Eu quero converter para centímetro cúbico. E centímetro cúbico está onde? Opa, centímetro cúbico está bem aqui. Então vejam, eu estou vindo de milímetro cúbico para centímetro cúbico. Perceberam? Eu estou em milímetro cúbico, quero vir para centímetro cúbico. Olha o sentido da minha setinha, pessoal. Eu estou voltando. Eu estou voltando, olha só. Se eu estou voltando, significa que eu tenho que dividir. Tudo bem? Então, eu já sei que para converter 32.143 milímetros cúbicos para centímetro cúbico, eu preciso dividir 3.143. E aí é o seguinte, a divisão por 100, por 10, por 1.000, é uma divisão muito simples, nem precisa você fazer cálculo. Basta você deslocar a vírgula. Olha só que dica importante, apenas desloca a vírgula. Se for divisão, você vai trazer a vírgula, ó, para a tua esquerda, tá? Se for multiplicação, você vai deslocar a vírgula para a tua direita. Tudo bem? Vamos ver como é que vai ficar então? 3.143. Percebam, a minha vírgula, ela está, ó, deixa eu apagar aqui, para a gente colocar a nossa vírgula nesse ponto. A vírgula está depois do 3, a gente não escreve ela, mas a gente sabe que ela está lá. Então, como eu tenho que dividir por 1.000, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. Olha como é que vai ficar. 1, 2, 3 casinhas decimais. Professor, por que tem que deslocar 3 casas decimais? Porque nós estamos trabalhando com metro cúbico, com centímetro cúbico, com decímetro cúbico, quilômetro cúbico. Perceberam? Nós estamos trabalhando com volume. Então é elevado a 3. Se é elevado a 3, eu vou deslocar 3 casas decimais. Então o resultado da minha conversão vai ficar, ó, 32, né? Vírgula 143 centímetros cúbicos. O Mzinho saiu um pouquinho feio aqui. 32,143 centímetros cúbicos. Perceberam? Antes era o quê? 32.143 milímetros cúbicos. Depois que eu converti, virou 32,143 centímetro cúbico, tá certo? É assim que a gente vai fazer a conversão, tá? Eu vou responder agora a letra B e a letra C. Quem já conseguiu entender a letra A, já vai colocando no chat ali que eu vou tentar ler para vocês ali. Tudo bem? Vamos lá então. Agora eu tenho 14,1 metro cúbico, tá? Vou apagar tudinho aqui para a gente começar de novo. Eu tenho 14,1 metro cúbico, quero converter para decímetro cúbico. Então percebam, eu estou em metro cúbico, agora eu quero ir para decímetro cúbico. Então nesse caso, olha o sentido da minha seta. A seta já está indo para a direita. Significa o quê, professor? Significa que agora eu devo multiplicar e não mais dividir. Perceberam? Agora eu tenho que multiplicar. E na multiplicação, o que vai acontecer com a vírgula? A vírgula ela vai andar
3 casinhas para a direita, porque a minha seta está indo para a direita. Então, eu vou andar com a minha vírgula 3 casas para a direita. Olha como é que vai ficar, então. 1, 2, 3. Então, o valor que eu estou procurando é 14.100, né? O quê? Decímetro cúbico. Decímetro cúbico, tá? Então, eu tinha 14,1 metro cúbico, converti para decímetro. Então, os 14,1 metro cúbico virou 14.100 decímetro cúbico. Tá certo? É assim que a gente faz a conversão. A gente precisa dessa tabela, tá? Você verifica onde você está, tá? E depois verifica para onde você quer ir. Eu estou em metro cúbico, quero ir para decímetro cúbico. Então, eu estava aqui, fui para lá. Olha o sentido da seta, fui para a direita. Se eu fui para a direita, eu tenho que multiplicar. Se a minha seta estiver voltando, por isso que tem as setinhas aqui, ó. Se a minha seta estiver voltando, eu devo dividir, tá? Na divisão, eu volto com a vírgula para a esquerda. Na multiplicação, eu avanço com a vírgula para a direita quantas casinhas eu quiser, tá bom? Vamos lá para a letra C, então? Na letra C, eu tenho 15 milhões, né, de metros cúbicos. Eu quero converter para quilômetro cúbico. E agora, professor, como é que a gente faz isso aí? Muito simples. Se eu estou em metro cúbico, vejam, eu quero vir agora para quilômetro cúbico. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou saltar com a minha vírgula 3 unidades, mas percebam, cada unidade são 3 casas decimais. Então, se eu saltei 3 unidades, eu tenho 3 casinhas decimais aqui, com mais 3 aqui, com mais 3 aqui. Então, são 9 casas decimais. Ou seja, esse númerozão aqui, ó, tá? Eu vou deslocar minha vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai virar, ó, 0,015 quilômetros cúbicos. Viram só? Tranquilo demais, né, pessoal? A gente só precisa estar atentos para a nossa tabelinha. A gente só precisa conhecer essa tabela. E aí, conhecendo a tabela, você vê onde você está, né, para onde você quer ir. Estou em metro cúbico, quero ir para quilômetro cúbico. Olha lá, ó. Tive que voltar 3 unidades, mas cada salto que eu dou são 3 casas decimais. Por isso que nós tivemos que andar com a vírgula 9 casinhas decimais no total. Beleza? Dá tempo da gente ver os chats aqui? Os comentários, né? Tá, nós temos aqui vários colegas colocando as respostas, né? Vamos ver então nosso gabarito rapidamente, só para a gente finalizar? Então aí está, ó, o gabarito da primeira, da letra A, 32,143 centímetros cúbicos, a letra B, 14.100 decímetros cúbicos, e a letra C, 0,015 quilômetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Vocês foram ótimos, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.